Começar bem bonitinho, né? Pessoal, boa tarde. Novamente aqui com todos vocês para esse encontro. Iniciaremos com a apresentação de língua portuguesa, tá? Então, o desdobramento da pauta de hoje refere-se a 2 percursos com atividades, uma do 7º ano e outra da primeira série do ensino médio, que serão exemplos de como é um raciocínio para a produção de textos que o currículo paulista e o material Aprender Sempre adota. Antes de iniciarmos, eu gostaria de relembrar sobre o currículo paulista, onde as habilidades de língua portuguesa estão agrupadas em 4 diferentes práticas de linguagem. Então, a primeira é a oralidade, a segunda, leitura, a terceira, produção de texto, e a 4, análise linguística e semiótica. As práticas de linguagem significam o uso da língua em situações de interação social. Não só envolvem novos gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimediáticos, como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. Novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos, tornam acessíveis a qualquer um a produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da web. O foco das discussões hoje será o eixo das práticas de produção de textos, o que significa realizar um trabalho voltado para o desenvolvimento de habilidades desse eixo, considerando que estamos partindo do pressuposto de que produzir texto envolve um conjunto de procedimentos que adotamos no processo de interlocução. Vocês, professores coordenadores, irão, no desenrolar da formação de hoje, ao mesmo tempo, vão conhecer a proposta e experimentar vivenciá-la em determinados aspectos, tal como vamos sugerindo também que vocês realizem com os seus professores. Ou seja, estamos exercitando aqui a metodologia formativa conhecida como homologia de processos, que significa reconhecer o docente como autor dos processos de ensino-aprendizagem, que a partir de suas experiências, conhecimentos e contextos, elabora novas experiências com os seus alunos. Assim, sobre o desdobramento da pauta na escola para seus professores, mesmo vocês, alguns de vocês, não sendo da disciplina, vale destacar que ela foi pensada para ser desenvolvida de forma reflexiva, numa perspectiva de ampliação da discussão sobre o processo de ensino-aprendizagem, que precisa ser construído com a participação de todos, ser dialógica, uma vez que pensarão juntos em ações propositivas, potencializando a autonomia de cada um dos envolvidos nessa trajetória. Eu já havia dado aqui uma dica para vocês, tá? PCs para os seus facilitadores e também para nós aqui que acompanhamos vocês. Então, nós temos o antes do desdobramento da pauta. Então, primeiro, compartilhar com os seus professores qual a sequência será trabalhada na próxima transmissão para que o professor se aproprie do material. Também apoiar os professores caso exista dúvidas das transmissões anteriores. Estudar o material e planejar a formação. Compartilhar o cronograma de formação, tem o link, e um dia anterior, lembrá-los a todos da realização do horário. Aí nós temos o durante o desdobramento. Conduzir as 2 últimas ATPCs a partir das orientações recebidas nesta formação, apoiar o professor a planejar a aplicação do material com a sua turma, e o depois, acompanhar a aplicação do material e apoiar o professor também nas suas eventuais dúvidas, tá? Vamos lá, então? Será discutida uma das modalidades didáticas para o ensino de análise linguística que evidencia a possibilidade de articulação entre esse eixo de análise linguística e o eixo de produção de textos. A sequência de atividades de revisão de texto que está voltada para um dos momentos do processo de produção. Eu vou fazer aqui uma introdução dos 8 primeiros slides e depois a gente já inicia no 9º slide, tá ok? Ellen, só aguarda só um pouquinho, eu vou fazer o resumo de todos os slides e daí eu já entro no slide 9, tá ok?
Então, será feita a reflexão sobre as possibilidades de ampliar o trabalho com análise linguística, que é a prática de decomposição de uma determinada língua, com o objetivo de compreender seus traços distintivos, significativos e o seu funcionamento, que pode ser feita tanto por meio de enunciados da fala, quanto por meio de textos escritos, recorrendo às diferentes modalidades didáticas, como, por exemplo, aula expositiva, discussão, aula prática, demonstrações, ilustrações, simulações, projetos, resolução de problemas. Nessa transmissão, os professores conhecerão toda a sequência da atividade 3 e farão um breve exercício de levantar necessidades de aprofundamento do trabalho, com vistas ao desenvolvimento integral das habilidades essenciais ou de alguma habilidade de suporte, e retomarão o trabalho com as modalidades didáticas de ensino, agora voltadas para a análise linguística, que evidencia a possibilidade de articulação entre esse eixo de análise linguística e o de eixo de produção de textos. A da sequência de atividades de revisão de texto, que está voltada para um dos momentos do processo de produção. Então, Ellen, pode passar todos os slides para mim até o slide 9, tá? Então, nós temos a introdução, né? E eu já fiz esse resumo para a gente ganhar um tempo aqui, tá ok? Mas aqui, agora, a partir desse slide, nós vamos dar início à nossa formação. Então, os professores conhecerão um recorte de habilidades que orientou a produção das sequências de atividade 3 de cada um dos anos e séries. Então, pessoal, aqui nós temos o 6º ano, as habilidades de produção textual. Eu vou ler para vocês, e a gente sempre recomenda a leitura, porque quando a gente lê, a gente já vai ouvindo, né? Já vai ouvindo as habilidades, a gente vai agregando isso ao nosso dia a dia, tá? Conhecendo as habilidades através da leitura. Então, nós temos o 6º ano. Ensino fundamental do 6º ao 7º, tá? De língua portuguesa, habilidade 05B. Manifestar concordância ou discordância após a identificação de teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em diferentes gêneros argumentativos. 7º ano, habilidade do 6º ao 7º, a habilidade 10A. Produzir notícia impressa e para TV, rádio e internet, tendo em vista características do gênero, o estabelecimento adequado de coesão, os recursos de mídias disponíveis. Habilidade F, 8º, 9º ano. A habilidade 29B. Utilizar em textos de diversos gêneros mecanismos de progressão temática. Habilidade do 6º ao 9º, habilidade 51. Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção. Mesmo vocês que não forem de língua portuguesa, tá? Eu creio que vocês possam acompanhar essas habilidades mesmo, né? Sendo de outra disciplina, porque mais para frente a gente vai entender onde que nós vamos trabalhar com todas essas disciplinas aqui, essas habilidades selecionadas. Ellen, pode passar, por favor? Nos anos finais e no ensino médio, então elas trouxeram as habilidades de suporte essenciais ou de suportes que têm um foco comum no eixo de produção de textos e que justifica o enfoque que será dado a esse eixo. Então, aqui nós temos a habilidade do ensino médio. Produzir um cartaz com fato e ocorrências ligadas a ele, organizar adequadamente os parágrafos de um texto, visando atingir a proposta enunciativa, e produzir cartazes informativos, utilizando a linguagem formal. Pode passar, Ellen, por favor? Então, aqui agora, vocês passarão a enfatizar o 3º eixo. Eu falo vocês, porque vocês vão fazer o desdobramento na escola. Então, às vezes eu falo vocês, chamando atenção para esse trabalho também
para que esse trabalho também seja feito por vocês. Então, ao mesmo tempo que eu vou fazendo o desdobramento, né, de língua portuguesa, vocês também eu vou dando dica para que no momento vocês façam também a de vocês, a fala de vocês, tá? O momento de vocês lá na formação, tá? Então, agora aqui, nesse slide, vocês passarão a enfatizar o terceiro eixo de trabalho com o ensino de língua portuguesa, a de produção de textos. É muito importante a visão geral desse processo, pessoal, para que reconheça o quanto é fundamental o trabalho de cada um para o conjunto das propostas e seus resultados para os alunos, tá? Ellen, pode passar, por favor? Isso. Aqui nós temos a produção textual no currículo paulista. A competência 3, ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. Então, está lá no nosso currículo paulista, na página 108. Então, aqui, no currículo paulista, pode deixar ainda, tá, Ellen? A produção textual, ela é considerada um dos objetos de conhecimentos relacionados às práticas de linguagem, que, como nós sabemos, é o foco do trabalho em língua portuguesa. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos. Então, a competência 3 é uma das competências específicas de língua portuguesa. Então, vocês irão apresentar esse slide, né, com a competência retirada do currículo paulista, ensino fundamental, anos finais. Então, nesse primeiro momento, vocês apenas vão ler os trechos dos documentos que aparecem nesse slide e no próximo. Solicite, nesse momento aqui, para que os professores tomem nota, tá, do que o documento diz sobre a produção textual que considerem relevantes. Essas considerações serão importantes para a primeira interação que vocês vão propor logo a seguir. Pode passar, Ellen, por favor? Aqui nós temos a produção textual no currículo. Então, o campo de organização de leitura e expressão escrita. Então, nesse campo, o objetivo principal é o estudo das características dos gêneros textuais, desde o lugar do receptor ou do produtor na materialidade escrita da linguagem verbal. Os gêneros textuais são concebidos como acontecimentos sociais em que interagem características específicas do gênero com elementos sociais e subjetivos. Retirado do currículo paulista, do currículo, desculpe-me, oficial do Estado de São Paulo, do ensino médio, página 78. Pode passar, Ellen? Ah, Ellen, volta só um pouquinho, eu esqueci de falar um detalhe, me esqueci, tá vendo? Então, esse trecho aqui, ele é do ensino médio, tá? Da produção textual, que se refere também à produção textual. Então, é bom aqui que vocês destaquem, evidenciem, que tal como o currículo do fundamental dos anos finais, há uma articulação entre a produção textual e a leitura, tá? Lembrem-se que o currículo paulista do ensino médio, homologado este ano, de 2020, passará a ser implementado no próximo ano, né? E poderiam aqui também fazer uma socialização com seus professores, poderiam, né, perguntá-los sobre a concepção do texto como acontecimento social, o que nos remete à concepção de leitura e de produção como ato de interlocução. Então, fica essa questão aqui que vocês poderão levantar e socializar com os seus professores. A gente sempre diz que vocês dêem um espaço para que eles pensem, reflitam e coloquem suas opiniões, suas colocações, suas observações, tá? Socializar é muito importante, não deixá-los como ouvintes, trazê-los também com essas questões, né, de reflexão, para que eles possam participar da reunião também. Ok? Pode passar, Ellen? Então, aqui, a produção textual na prática. Então, aqui nós temos a aula do 7º ano, tá? Então, foi apresentado, como eu já disse, que os currículos vigentes da Rede São Paulo,
esperam trabalho com a produção escrita, tanto no fundamental quanto no ensino médio. Então, vocês aqui iniciarão com os professores um exemplo de abordagem que o Material Aprender Sempre faz para a produção textual, destacando seu lugar na sequência de aulas do 7º ano. Então, tem aqui, 1, os efeitos de sentido no gênero notícia. 2, a estrutura composicional do gênero, notícia. 3, os recursos persuasivos no gênero artigo de opinião. Os efeitos de sentido de imagens para notícias. 5, planejamento da produção de notícia multissemiótica e multimediática, parte 1. 6, planejamento da produção de notícia multissemiótica e multimediática, parte 2. E a produção de notícias. Então, atentar para as aulas do 7º ano, que efetivamente é a mão na massa, vão produzir o texto. Então, o objetivo com a leitura e com as 3 atividades dos slides seguintes é ativar o resgate do percurso iniciado nas situações de aprendizagem 1, cujo foco foi desenvolvimento da capacidade de leitura, e na SA2, em que abordamos a análise linguística semiótica. Aqui, vou deixar uma observação, tá? Peçam aos professores, antes da leitura dos títulos das aulas, para acompanharem atentamente a leitura, tendo em vista o trajeto formativo desde a situação de aprendizagem 1, tá? Da sequência de atividades 1, tá bom? Pode passar, Ellen, por favor? Então, nós temos aqui a produção textual na prática. Aula 1, os efeitos de sentido no gênero notícia. Objetivo da aula, ler e interpretar, conhecendo sua função social e os conteúdos temáticos nela abordados. Texto 1 é o texto: na Índia, uma elefanta grávida morreu após comer abacaxi com explosivos. Então, aula 1, página 47 do caderno do aluno. Então, aqui tem a finalidade de esclarecer o percurso didático que culmina na produção textual, a qual está interrelacionada com a leitura e também com a análise linguística presentes no objetivo da aula 1. Então, frisem os verbos de comando. Olha aqui, ó, né? Ler, interpretar. Volta, Ellen, por favor, aula 1, tá? Eu vou frisar para vocês. E nós temos, né, Ellen, nas nossas ATPCs, falado bastante para os professores lerem, frisarem os verbos de comando. Então, aqui, ó, ler e interpretar notícias, reconhecendo sua função social e os conteúdos temáticos nelas abordados. Então, o material traz uma notícia completa para leitura e interpretação. No momento que vocês estiverem falando com seus professores, eles estão compreendendo, tá, o que eu estou passando para vocês, porque eles estão lá na sala de aula, né, desenvolvendo esse trabalho com seus alunos. Então, quando eu cito aqui uma notícia lá no material, provavelmente eles já vão reconhecer, tá? Reforce que em sala de aula é importante utilizar aqui as capacidades de compreensão, as estratégias de apreciação e réplica discutidas na SA1, a fim de levantar os conhecimentos prévios, levantar hipótese, realizar inferências, identificar relações intertextuais e seus efeitos de sentido, entre outras estratégias e capacidades. Pode passar, Ellen, por favor? Isso. Já na aula 2, pessoal, a leitura tem como foco o reconhecimento da estrutura composicional do gênero textual a ser solicitado na produção textual. Então, o que está em jogo aqui é reconhecer certas características do gênero, o que também implica um exercício de análise linguística para o reconhecimento da estrutura composicional do modo de dizer desse gênero. Então, nessas 2 primeiras aulas, portanto, focou-se nas práticas de leitura, principalmente para se compreender a situação de comunicação e estrutura composicional do gênero textual notícia, envolvendo análise linguística de aspectos pragmáticos, a linguagem no contexto do seu uso de comunicação e os discursivos, que dizem respeito aos diferentes usos da linguagem escrita. Pode passar, Ellen? Aqui nós temos a aula 4. As atividades são centradas nas práticas de análise linguística e semiótica, voltadas para a construção da textualidade.
do uso dos recursos da língua e de outras linguagens para a construção dos sentidos, como constatamos no objetivo. Então, são propostas de atividades de associação entre o texto escrito e o texto imagéticos, os textos imagéticos, né? Composto por outras linguagens. Então, olha só, o verbo de comando aqui da aula 4. Vejam bem, analisar imagens observando, né? De que formas elas podem ser associadas ao texto escrito de notícias, de modo a construir sentidos. Então, aula 4, página 55, lá do caderno do aluno. Pode passar, Ellen, por favor? Então, nós teremos, nessa formação, duas reflexões. Essa aqui é a primeira, tá? Então, a ideia aqui é que os professores reflitam e discutam com seus colegas sobre a seguinte questão. Considerando a sequência descrita e os objetivos das atividades da sequência de atividades, de que maneira elas colaboram para que os estudantes produzam suas notícias, tá? Então, vocês, PCs, vão dar um tempo, eles vão pensar, tá? E vocês vão socializar. Então, aqui espera-se que eles, nesse momento, no coletivo, possam apontar para os aspectos como, nas aulas 1 e 2, elas ajudam os estudantes a perceber que é necessário considerar as finalidades da notícia, né? Os assuntos que podem virar notícia e como o texto pode ser organizado. Na aula 4, ajuda os alunos a reconhecer o caráter multimodal da notícia, que pode ter em sua composição fotos e elementos de outras linguagens. Então, realizar essas atividades possibilita que os alunos recorram a essas reflexões e análises feitas e apliquem o que aprenderam em outro contexto, que é a produção de texto. Então, não é o produzir que vem primeiro, tá? Para produzir um texto, os alunos precisam conhecer alguns aspectos e cabe ao professor instrumentalizar, contextualizar seus alunos, né? Então, nós chamamos isso de contexto de produção. Qual é a função social de uma notícia? Quem escreveu? Onde ela foi publicada? Onde ela vai ser publicada, né? Qual será o público-alvo? Qual o papel social que a notícia, desempenha? E eu vou deixar uma observação aqui para vocês. Nos objetivos, sempre vocês podem observar que o verbo analisar vem antes do verbo de produzir, tá? Vocês podem ficar atentos. Então, com essa sequência, os alunos podem conhecer as características do gênero e ampliar seu repertório. Proporciona um encadeamento progressivo da compreensão da temática e do gênero, favorecendo uma produção autoral do aluno. Ler, interpretar, reconhecer e analisar é o aprofundamento das habilidades. Nós trabalhamos na nossa formação anterior, né, na taxonomia de Bloom, que traz esse encadeamento, que significa o domínio cognitivo, estruturadas em níveis de complexidade crescente, do mais simples ao mais complexo, e isso significa para adquirir uma nova habilidade pertencente ao próximo nível, tá? O aluno deve ter dominado e adquirido a habilidade do nível anterior, e, como eu já disse, né, nós falamos bastante sobre isso na nossa última formação. Pode passar para mim, Ellen? Slide 19. Então, nós temos aqui a produção na prática do ensino médio, tá? Então, atividade 1, aula 7 e 8, página 56. Eles vão trabalhar, as aulas 7 e 8, com o tema fake news. Objetivos da aula. Analisar, olha o verbo de comando, os diferentes efeitos semânticos provocados pelo uso de conectivos em textos informativos. Produzir cartazes informativos utilizando linguagem formal. Olha só outro verbo. Faça a leitura dos textos 1 e 2, ambos notícia de jornal. Texto 1, especialista explica as relações entre fake news e ignorância. Texto 2, ferramenta usa inteligência artificial para detectar o fake news. Ellen, pode deixar aí que eu vou deixar um esclarecimento aqui para eles. Então, vocês perceberam que no ensino médio não é diferente, tá? As propostas de produção de texto também são apresentadas após as aulas de leitura e análise linguística.
O grau de atividade de leitura e de análise linguística pode aumentar um pouco, mas a lógica do raciocínio é o mesmo. Então, assim, encontramos a mesma inter-relação entre leitura, veja que o verbo do comando, né, que eu falei, faça, e a leitura, a gente pode também, como eu já disse lá anteriormente, verificar essa proposta no 7º ano do ensino fundamental. E lembre-se que também eu disse sobre o valor do verbo ler, né? Analisar vem antes do produzir. Por exemplo, aqui na primeira série, propõe-se a produção de um cartaz informativo. Então, a fim de garantir um trabalho mais sistemático para a produção do texto, a sequência de atividade A se valeu de um outro gênero, a notícia, o qual tem uma materialidade linguística informativa, com mais elementos para explorar, como coesão nominal, verbal e uso de conectores, que eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, né? O mas, apesar de, assim como, a fim de, portanto, no entanto, de acordo com, provavelmente, né? São elementos também usados em cartazes informativos. Pode passar, Ellen? Isso. Aqui também nós temos aula 2 e 3, atividade, me desculpe, 2 e 3, aula 7 e 8, página 58 do caderno do aluno. 2. Agora você fará com a sua turma uma leitura compartilhada em voz alta. Após a leitura, identifique a temática, a linguagem, os objetivos e os interlocutores. 3. Analise o sentido empregado pelo conectivo, no entanto. Tá? Então, eu citei alguns ali, então eles vão trabalhar aqui, no entanto, destacado no trecho retirado do texto 2. No entanto, as pessoas que propagam fake news costumam embasar suas mentiras em fatos verdadeiros. Aí, mostre que a preparação para a produção de texto é iniciada em práticas de leitura. Na atividade 2, por exemplo, pede-se a identificação da temática linguagem. Objetivo do texto é pertencente ao gênero notícias, né? Gênero textual notícia. E os interlocutores, envolvendo o reconhecimento do contexto de produção para a compreensão das escolhas feitas. Em seguida, na atividade 3, o foco recai na reflexão sobre os sentidos construídos com o uso de certos recursos da língua. Nesse caso, trabalhando a ideia de adversidade no uso dos conectores. Esse conhecimento sobre o uso do recurso está no nível de construção do texto propriamente dito, na construção da textualidade do texto. Pode passar, Ellen, por favor? Isso. Então, primeira série, o item 4. Nos textos, há outros conectivos. Organize em forma de tabela os conectivos que você encontrar e os efeitos de sentido que cada um deles provoca no texto. Então, tem aqui o conectivo e o efeito de sentido que ele causa no texto. Então, aqui será a reflexão sobre os efeitos de sentido do uso do recurso da língua na construção do texto. Como eu disse a vocês, mesmo não sendo da disciplina, né, a gente percebe aqui claramente o que o material, né, nos coloca, né, e como a gente orientar os professores, porque eles, como eu disse, reforçando em sala de aula, eles vão compreender, né, onde está esse material, e a gente aqui vai dando essa sequência para eles, tá? Então, aqui segue uma segunda atividade, que o foco vai ser, novamente, os conectores textuais. Chame atenção para os seus professores, que aqui, para o fato que aqui o currículo do Estado de São Paulo em vigor enfatiza, no segmento ensino médio, a necessidade de uma sistematização mais consistente em relação ao uso de conectores e a coesão nominal e verbal. Por isso, há duas atividades sobre o uso dos conectores textuais, sendo que esta última pode se tornar uma lista de consultas, tá? Para futuro uso pelos alunos em suas produções. Pode passar, Ellen, por favor? Aqui, os conhecimentos envolvidos na produção de textos.
eu peço para vocês fazerem a leitura para os seus professores, tá, desse slide. Então, primeiro aqui, os conhecimentos envolvidos na produção de textos. A, pragmáticos, relativos à especificidade da situação de comunicação e às diferentes práticas sociais de escrita. B, discursivos, relativos às características do discurso, como características do gênero no qual o texto será organizado, do contexto de produção especificado, por exemplo. C, textuais, relativos à linearidade do texto em si, coesão e coerência. Gramaticais, relativos à fonologia, morfologia e sintaxe. Notacionais, relativos ao sistema de convenções de escrita. Então, esse slide resgata o esquema utilizado na última transmissão do ano, que destaca os conhecimentos envolvidos tanto no processo de compreensão de textos como no processo de produção. Relembre aos seus professores de tal esquema e apresente a simplificação feita aqui para sintetizar os conhecimentos que a ação de produzir textos envolve. Peça aos seus professores para que eles falem sobre cada um desses conhecimentos, retomando o que viram na transmissão e em que discutiram a análise linguística. Enfatize aos seus professores que esse esquema trata apenas da produção de textos verbais e que, para os textos multissemióticos, há de se considerar os recursos próprios das outras linguagens, como eles viram na transmissão do ano anterior, quando discutiram a peça publicitária da campanha. Sem movimento, não há liberdade. Pode passar, Ellen, por favor? Isso. Operações para ensinar a produção de texto. Então, nós temos a contextualização, é a produção e construção de texto coerente e adaptado à situação de comunicação. Elaboração e tratamento do conteúdo temático, é o desenvolvimento dos conteúdos temáticos em função do gênero. Planificação, a articulação das partes separadas do contexto pela organização interna. Textualização, elaboração do texto, utilizando os recursos da língua, coesão nominal, verbal e conexões. Revisão e reescrita, retomada do texto pelo produtor. Então, foi adaptado do Joaquim Dols, que é o nosso parceiro aqui também na Olimpíada de Língua Portuguesa, é um pesquisador da Universidade de Genebra. Então, aqui vocês vão comentar com os professores, né, que uma vez que precisamos mobilizar todos esses conhecimentos, vamos entender como eles são mobilizados no processo de produção de texto, tá? Então, agora, será revisitada, deixa eu colocar um colega aqui que tá, isso. Isso. Estou admitindo um colega aqui. Agora, então, será revisitada 5 operações envolvidas nesse processo, conforme apresentado nesse slide. Vocês irão comentar com seus professores que será uma breve retomada. Essas operações serão abordadas com maior profundidade nas transmissões de ano série da SA3 Aprofundamento. E aqui vocês vão pedir para que seus professores anotem essas 5 operações e reserve. Ok? Então, vamos lá. Interação 1. Pode passar para mim, Ellen. Isso. Mas eu vou falando aqui com vocês sobre a interação 1. A interação 1 propõe uma nova interação. Solicite que eles apresentem suas experiências sobre como ensinam a produção de texto em suas aulas e que etapas de produção costumam trabalhar. Então, aqui, nós tivemos uma reflexão, agora nós vamos ter uma interação, tá? Então, vocês vão propor aqui para eles essa experiência sobre como ensinam produção de textos em suas aulas e que etapas de produção costumam trabalhar. Faça o possível para que todos participem e coloquem a forma de trabalho, ainda mais nesse trabalho remoto, seria importante eles fazerem esse relato, tá? Então, provavelmente, eles falarão das etapas de planejamento, produção e revisão, né, que são as mais conhecidas. E vocês podem ainda propor
que compartilhe os desafios do ensino de produção de textos, que poderão ser retomadas no próximo encontro. Então, depois dessa conversa inicial sobre as operações, vocês vão apresentar as 5 operações que eu acabei de falar para vocês, do Joaquim Dolls, que é a contextualização, elaboração e tratamento dos conteúdos temáticos, planificação, textualização, revisão e reescrita, tá? E o livro do Dolls está na nossa referência lá no final dos slides, tá bom? Ó, a contextualização, eu vou falar para vocês aqui, para que vocês tenham, né, uma ideia, já que nós estamos falando, é que em qualquer proposta de produção de texto, vocês observem, no relato dos seus professores, quando do trabalho com a produção de texto, se eles efetivamente trabalham com a contextualização, tá? Em qualquer proposta de produção que fizermos para os nossos alunos, é preciso cuidarmos de apresentar a eles um contexto de produção claro, com comandas que oriente para o que vão produzir, tá? Para que e para quem, onde vai circular o texto e o que será produzido. Na elaboração e tratamento dos conteúdos temáticos, será definido o contexto. É importante cuidar exatamente do que se pretende dizer e como se pretende dizer, tá? Por exemplo, se a situação comunicativa implica a produção de uma notícia, será o momento de pensar no que se pretende noticiar, considerando o que pode ser também matéria de uma notícia e no que será necessário fazer para produzi-la. Que informações vão buscar, onde buscar, cuidando da pertinência das escolhas dessas informações, tá? Do equilíbrio entre as informações conhecidas do leitor e a inserção de novas informações. Aí nós temos a planificação. Aqui entra o primeiro esboço do texto na planificação, tá? É o momento em que os alunos têm que pensar na organização das informações e das ideias que querem apresentar. Essa planificação pode ser feita, por exemplo, com o esquema em tópicos, em que sequências serão apresentadas as ideias ou informações e quais as relações que serão estabelecidas entre elas. A textualização é a elaboração do texto propriamente dito, é a escrita do que foi planificado, procurando construir o que se pretende dizer de modo contínuo e progressivo, utilizando para isso os recursos da língua, que são a coesão nominal, verbal e suas conexões. Não menos importante, a revisão e a reescrita, tá? A retomada ao texto pelo produtor. Uma abordagem completa no ensino de produção escrita pressupõe a organização didática dessas 5 operações, tá? Que nós acabamos de ver, pois elas são complementares. Reforce isso com seus professores sobre essas 5 operações que elas vão ser retomadas na próxima transmissão, tá? Agora aqui nós temos o ensino da produção de texto proposta no 7º ano. Então, vamos observar nessa proposta do 7º ano, sobre qual falamos no início da nossa formação, tá? Planejamento da produção de notícias, multissemiótica e multimediática, parte 1. Objetivo da aula: pesquisar e selecionar fatos a serem noticiados e escrever o roteiro para produzir notícias, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo, né? Nós estamos trazendo as 5 competências. Aí nós temos aqui a aula 5, que propõe a produção de uma notícia multissemiótica, tá? Uma notícia que envolve o uso de diferentes linguagens, e multimediática, uma notícia que envolverá o uso de diferentes linguagens e de diferentes mídias. Relembre aos seus professores que nas aulas anteriores foram propostas atividades de leitura e também de análise linguística e semiótica. Apresente esta aula 5, realizando com seus professores a leitura da proposta, que se inicia nesse slide e segue até o slide e o planejamento textual. A fim de fornecer subsídios para a produção textual, para uma produção consistente. Destaque também o objetivo da aula, que eu li para vocês: pesquisar, olha o verbo de comando de novo, pesquisar e selecionar fatos a serem noticiados e escrever o roteiro para produzir notícias. Expliquem a eles que na atividade 1, o destaque é para a importância de se pensar sobre o que será noticiado.
Pode passar para mim, Ellen, por favor? Isso. Esse slide aqui, vocês irão esclarecer, tá? Que esse texto apresentado na atividade 1, a página 57 do 7º ano do caderno do aluno, destaca a importância de se considerar que a notícia não é um fato em si, mas o recorte que escolhemos fazer sobre o fato. Vocês irão enfatizar para seus professores a importância dessa leitura junto com os alunos, de modo que fique claro que é por essa razão que, embora se diga que a notícia é um texto que se pretende objetivo, não podemos deixar de considerar que escolher falar sobre este ou aquele fato e sobre o que será dito sobre o fato já são escolhas que demonstram intencionalidades de quem escreve que ficam marcadas no texto, tá? E esse texto aqui vocês não precisam ler para os seus professores. Pode passar, Ellen, por favor? Isso. Aqui é uma proposta também do ensino da produção de texto no 7º ano. Então, nesse slide aparece a atividade 2 dessa aula de planejamento de escrita do texto. Então, vocês irão ler os itens para os professores. Todos os itens dos slides devem ser lidos, ok? Então, aqui eles vão preencher o quadro com as seguintes perguntas. Qual será o nome do seu veículo de informação? Qual temática será abordada na notícia? Esportes, atualidades, religião, fofoca de celebridades? Para quem essas notícias serão direcionadas? Que linguagem será utilizada? Em quais fontes de pesquisa o grupo pesquisou? Qual será o título e subtítulo da notícia? Pode passar, Ellen, por favor? Continuando, como será organizado o lead na parte principal da notícia? Lembre-se, busque responder as perguntas. Quem, o que, onde e quando? Quais informações constarão no corpo da notícia? Em quais mídias a notícia será reproduzida? Serão notícias impressas, notícias de rádio, notícias apresentadas em telejornal, um blog de notícias divulgado na internet, podcast ou uma página no Instagram apenas com notícia? A notícia apresentará imagens? Leiam os slides, ok? Todos os itens. Pode passar, Ellen, por favor? Aqui, então, nós temos a segunda reflexão. Quais operações estão sendo solicitada ou solicitadas, tá, do estudante na atividade que você acabou de conhecer? É a contextualização, é a elaboração e tratamento dos conteúdos temáticos, é a planificação, textualização ou revisão. Vocês vão dar um tempo para o professor, lembre-se que lá anteriormente, né, nós pedimos para que eles anotassem essas operações, tá? Então, aqui, depois de apresentar essa atividade, propõe a seguinte interação, sugerindo essa reflexão, né? Peçam que leiam as 5 operações, se não copiaram, peça para que copiem, para que memorizem e passe para o slide 29. Pode passar, Ellen, por favor. Então, tá. Olha, quais operações estão ou está sendo solicitadas ou solicitadas do estudante na atividade que acabamos de conhecer? Qual será o nome do veículo de comunicação, informação, e deixem aqui para que eles respondam, tá? Dá um tempo, né, e terminado esse tempo, vocês vão discutir com seus professores, ouvir suas colaborações, o que trouxeram sobre essa questão, tá? Levando-os à sistematização. Pode passar, Ellen, para mim, por favor? Pode passar. Isso. Sistematização. Então, quando os estudantes, os alunos são solicitados, né, a lerem essas questões, então nós temos aqui o tópico 1, 3, logo a seguir nós vamos ver o 9, tá? Então, quando eles são solicitados em cinza, estão pensando em aspectos que envolvem a situação de comunicação. Quando são solicitados, tá? Os azuis,
só o sombreado em azul, que é o tópico 2, 4, 5 e 10, eles estão no momento de pesquisar e decidir sobre o que vão escrever, considerando que terão que produzir uma notícia. Pode passar o slide, Ellen, para a gente continuar a leitura. E os tópicos em laranja, que é o 6, 7, 8, voltados para planificação, tá? Então, nesse momento, eles estão no momento de organizar o material que pesquisaram e planificar o texto, pensar em quais informações e onde elas entrarão. Os tópicos em azul, que é o tópico 2, 4, 5 e 10, elaboração e tratamento do conteúdo temático, que são orientados pelo que pensaram sobre a contextualização. Aí, aqui, vocês vão comentar com seus professores, tá? Que será importante... A Cláudia está participando. Entrou a Cláudia também. Cláudia, bem-vinda. Então, aqui... Obrigada, mas eu já entrei faz tempo, hein? Ai, jura? Agora que eu te admiti aqui de novo. Deixa eu me lembrar onde eu estava. Então, aqui vocês vão comentar com os professores que será importante sempre atentar para as propostas de produção de textos que selecionam dos materiais didáticos que utilizam. Cabe sempre avaliar se o que está sendo proposto para a produção foi tematizado na sequência de atividades. Se as atividades de leitura e análise linguística que precederam a proposta estão colaborando para a produção do texto no gênero solicitado. Nesse caso, será importante garantir o estudo do gênero, considerando todos aqueles conhecimentos dos quais tratamos aqui até agora, tá? Também é importante considerar que na proposta de produção de muitos materiais didáticos, não raro, é chamada atenção somente para a estrutura do gênero textual, sem uma atenção especial para a situação de produção ou para a operação de textualização. Então, planejar atividades de revisão e reescrita do texto é muito importante. E também é importante garantir sempre o trabalho com essas 5 operações tratadas. Pode passar, Ellen, por favor? Aqui, na aula 6 e 7, os estudantes continuam sendo orientados a produzir o seu texto. E que, conforme vocês verão, há contribuições para que pensem na operação de textualização, o que será tratado com mais detalhe no próximo encontro. Então, que a sequência de atividade também destaca outra operação de produção, a revisão do texto. E depois de uma primeira versão do texto, os alunos são convocados a retomar suas produções, examiná-las, considerando todos os aspectos que orientam a sua produção, sua coerência, sua coesão, sua correção gramatical e sua adequação ao contexto de produção de maneira global e não parcial, tá? Então, olha aqui, ó, nós temos esse quadro, tá? Agora, em seu caderno, escreva definitivamente o texto finalizando, tá? Aqui é o ensino da produção textual no momento da revisão. Então, olha aqui, a notícia traz um fato interessante? Sim, não e observações. O texto escrito atende à estrutura composicional da notícia? Ela tem título, manchete, subtítulo, linha fina, o lead e o corpo do texto? Sim, não e coloque observações. A notícia apresenta imagens? O texto escrito apresenta linguagem clara? A notícia foi vinculada em alguma mídia? Os recursos tecnológicos foram bem utilizados? Sim, não e observações, tá? Pode passar, Ellen, por favor? Aqui já finalizando, né? Nesse encontro, então nós focamos nas operações para o ensino da produção textual, com a finalidade de compreender os ganhos de um trabalho voltado para o desenvolvimento das habilidades essenciais e de suporte do eixo de produção de textos, articulado, né, com as habilidades de leitura e análise linguística. Relembra aos seus professores para que olhem para suas propostas, né, suas sequências de atividades, procurando identificar o que essas destacam em relação a essas operações, essas 5 operações,
E o que poderá necessitar de mais destaque, considerando as necessidades de suas turmas, no que se refere ao que ainda precisam aprender, envolvendo essas 5 operações. Eu vou deixar aqui uma citação de José Saramago. As palavras são apenas pedras a atravessar a corrente de um rio. Se estão ali, é para que possam chegar à outra margem. A outra margem é o que importa. E não menos importante, já finalizando aqui minha parte, é muito importante para a EFAP conhecer nossa opinião do PC, do facilitador, de nós PCNPs, sobre as ações de formações realizadas. Nossas participações contribuirão para o aprimoramento das ações formativas, ok? Eu agradeço muito todos vocês, um grande abraço virtual e desejo um excelente trabalho a todos. E agora eu vou passar, então, a palavra para a minha colega Mirna, de matemática. Aqui nossas referências de língua portuguesa. Olá, pessoal. Então, aqui mais uma reunião, né, de desdobramento da pauta, né, que vocês vão fazer esse desdobramento na escola de vocês. Queria parabenizar a todos vocês pelos esforços que vocês têm feito para realizar esse desdobramento, mantendo-se fiéis às pautas, né? Acompanhei algumas escolas, né? Não acompanhei todas. Eu acompanhei o Moacir, o Telêmaco, o Bernardo, o 31, Castinalta. Estão desenvolvendo um bom trabalho, né? Um trabalho que eu vi a participação dos professores, que eu acho que isso que é o mais importante nesse desdobramento é isso, né? Por quê? Porque acho que assim, uma pauta que vem lá da EFAP, né? Ela vem de um certo núcleo, né, de estudo tal, aí chega para nós, aí chega para vocês desenvolverem isso com os professores, e o nosso objetivo é claro que é a melhor aprendizagem e compreensão dos alunos, né? Então isso vem pingando até chegar nas escolas. E eu acredito que o melhor trabalho é o que vocês fazem na escola, e quando tem trocas entre os professores, porque aí a gente começa a sair de um lugar que é muito teórico, às vezes, né, e para um lugar possível, né, eu penso isso. Toda vez que um professor de matemática consegue conversar com o seu par sobre alguma coisa da matemática, e que aquilo traga reflexões, né, importantes da prática desse professor, eu acho que aí vale a pena, tá? O que eu vejo dessa formação de importante, né? É claro que a gente percebe de toda a história da rede, que a gente faz parte, que os professores de matemática, se não fosse as OTs, a gente nunca tinha um espaço e um momento para a gente falar um pouco sobre a matemática, né? E falar sobre as especificidades dela, e falar sobre, olha, gente, isso aqui é difícil de ensinar, olha, isso aqui, como que a gente pode fazer melhor? E eu acho que esse momento é isso, né? Dos professores de matemática terem um momento para, entre eles, discutir sobre isso. Ah, mas lembra, é sempre aquela história, né? Ah, eu sou PC, mas eu não sou da área. Mas criar esse momento, qualquer um pode criar, mesmo que não seja da área. Por quê? Porque aí a gente leva o professor para uma reflexão, a gente leva o professor para uma discussão, tá? E com os saberes dos professores. Eu acho que isso que é o mais importante. Eu acho que assim, não tem quem sabe mais, quem sabe menos, mas a gente pode aprender junto. E eu acho que é isso que é importante, né? Eu lembro que, como professora de matemática da rede, eu acho que eu nunca tive um momento de falar, né, sei lá, discutir com o professor de matemática, a não ser que fosse no intervalo, outro momento, discutir sobre coisas da matemática,
né? Então, era sempre aquele assunto de corredor, sempre naquela pausa do café, mas agora a gente tem esse momento, né? E cabe a vocês propiciarem isso, tá? Então, o que eu acho importante de tudo isso? É discutir os aspectos metodológicos, né? Um momento do professor ter essas trocas, tá? E hoje aqui no time da matemática, né, a gente tem a supervisora Norma, que ela é formada em matemática, ela tem um bom conhecimento, informação, né, nesses detalhes importantes que é da matemática, que às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente não percebe, né? Às vezes a gente fala algumas coisas em matemática para tornar a aprendizagem melhor, mas aquilo que a gente fala, às vezes, atrapalha num conceito mais lá na frente de outro assunto, né? Porque a gente fica, às vezes, usando termos que não são fiéis àquele conceito matemático. E eu acho que é isso que a professora Silvia Centelhas tem feito muito isso nas formações dela, que são os vídeos disponíveis que tem. Gente, se os professores de vocês quiserem assistir esses vídeos, eles são importantes, né? Por quê? Porque eu não tenho o mesmo conhecimento dela, eu não tenho a mesma formação que ela, a gente tenta fazer com que essa formação seja possível, dentro dos nossos limites. Mas é sempre aquela história, né? A gente ir lá na fonte, buscar o conhecimento da fonte é diferente, né? Do que a gente ficar passando e passando, né? Mas dos trabalhos que eu tenho acompanhado, acho que a gente está indo bem, né? Por quê? Porque não pode ser uma coisa muito idealizada, eu acho que tem que ser uma coisa da nossa realidade, né? Da realidade dos professores que a gente tem, da realidade dos alunos que a gente tem e da realidade do conhecimento matemático que os alunos têm, né? Se a gente analisa os nossos dados, né, de aprendizagens, a gente entende aquela classificação como algo que precisa de atenção. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está propiciando, né, proporcionando formação aos professores, né? Primeiramente a vocês, depois aos professores, para que haja, né? A gente pensando assim no nosso trabalho, para que haja uma aprendizagem melhor, seja de português, seja de matemática, seja de todos os componentes curriculares, porque eu acredito que quando a gente avança na aprendizagem, todo mundo ganha, né? Por quê? Porque um aluno que compreende melhor, ele consegue entender melhor em todas as disciplinas. Para a formação de matemática, pode passar a tela. Então, essa aqui é a pauta formativa 5. Pode passar, ali estão os materiais, né, que todo mundo já sabe. Então, pode ir. Tá. Pode voltar, Iô, por favor. Não, volta. Volta mais um. Tá. Aí, para aí. Calma. Aí vai, passa o próximo. Aí, tá. Então, tá. Isso aqui, ó, pessoal, que mostra o que é. A transmissão de etapa é o que cada professor vai ver lá de acordo com a sala que escolheu, né? Se escolheu do 6º ano, do 7º, do 8º. Lembrando que o professor escolhe a sala que vai acompanhar de acordo com a turma que mais necessita de atenção, com aquela turma que requer mais do professor, né, que exige mais estudo, né, do professor e que exige um entendimento, assim, eu acho que de uma necessidade daquela turma, né. Então, isso daí, então, como que fala? As habilidades, passa. Tá, então ali estava a transmissão de ano, a transmissão de série, e agora a gente tem aqui a pauta da escola, né? Então, reconhecer a necessidade de estabelecer conexões entre os conhecimentos matemáticos construídos para consolidar a aprendizagem dos estudantes, né? Então, nessa última formação, a professora Silvia, o que ela fez? Ela mostrou, né,
o objetivo de cada sequência, SA1, SA2 e SA3, né? E mostrou o que dá para gente, o que dá para o professor trabalhar com os alunos, né? Enfatizar, né? Cada situação, o que uma tem a ver com a outra, né? Eu penso que isso daí, né? É claro que ela fez uma abordagem, mas eu acho que isso também é um exercício do professor, né? De repente, na TPC de vocês podem sugerir para o professor, né? Então, que vocês, sei lá, o que vocês trabalharam na sequência 1 e na sequência 2, né? E na sequência 3, o que dá para a gente fazer uma análise disso daí e jogar para que os professores comentem, né? Para que os professores comentem, isso aqui dá para trabalhar isso, isso aqui a gente dá para fazer isso, né? Eu estou falando isso de uma forma hipotética, tá? Porque dependendo ou não, o professor usou ou não aquela sequência, tá? E de um momento de estudo mesmo deles, né? De encontrar o quando a gente faz aquelas retrospectivas com os alunos, né? De mostrar para ele, é isso que a professora Silvia fala, né? De mostrar para ele qual que é a importância de cada sequência e como uma conversa com a outra, nem que for num aspecto pequeno. Mas para que isso? Para que haja um entendimento maior da matemática que está ali, para que haja um entendimento, né, do além daquelas situações, né? Tá. Professora, a gente viu aquela situação, mas o que tem a ver aquela com a outra? E depois? Eu acho que é interessante esse exercício. Pode passar. Então, aqui logo ela apresentou, né, foi apresentada, né, as sequências do 6º ano. Então, a gente tem reconhecer as principais características do sistema de numeração decimal, leitura, escrita e comparação de números naturais, além de operações com esses números. Aí, na sequência 2, compreender, comparar, ordenar frações associadas às ideias de parte de um todo e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Trabalhar com situações problemas sobre medidas envolvendo grandeza como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade em diferentes contextos. Pode passar. Tá. O que tem de interessante? Então, a gente tem essa sequência aí 3, né? Que está mostrando aqui para vocês uma atividade que tem no caderno do aluno, e qual que é a abordagem pedagógica, metodológica que a gente pode fazer quando a gente tem as transformações de medidas, né? Que lá naquela aula também, quando a gente está trabalhando representações fracionárias, né, dos racionais, ela mostra como que é importante a gente ficar atento de como essas transformações, elas são, parece que é muito óbvio para a gente, mas para os alunos não é, né? Pode mudar. E aí, o que é importante dessa atividade aí, ó? Eu penso que vocês podem... Tem alguém? Eu penso que vocês podem perguntar para os professores, né, sobre isso, sobre como trabalhar essas unidades, como que eles fazem, quais os recursos que eles utilizam, né? E, de repente, se a escola tem um professor facilitador, usar essa abordagem, explorar essa abordagem que a professora Silvia faz. Ou, se não, cada professor relatar mesmo como eles trabalham isso. Isso daí foi uma coisa bem particular que ela falou, que é uma sugestão que ela faria. Tá? Então, pode mudar, Iô. Tá. E aí, o que eu achei muito interessante dessa atividade, e acho que nem eu tinha parado para pensar sobre isso, eu acho que o interessante disso tudo, desse momento de estudo, é isso. A gente parar para pensar sobre as coisas que a gente está acostumado a fazer em sala de aula, né?
do que a gente está acostumado. Eu costumo fazer isso. Então, mas será que isso está certo com o conceito matemático? Isso daí, será que está de acordo? Mas eu faço assim, os alunos aprendem mais rápido, né? Será mesmo? Né? Então, eu acho que isso daí são elementos, né, de estudo, de reflexões nossas, né? Então, uma coisa que ela fala, a vírgula, ela indica a unidade que está sendo utilizada, né? E aí, quando eu estou fazendo a transformação de medida, que a gente costumava dizer, né, que a vírgula anda, não é que a vírgula anda, né? A gente falava porque a gente também aprendeu desse jeito. Costumo dizer isso para vocês, né? A maneira que nós aprendemos matemática é a maneira que a gente acaba explorando na sala de aula. Mas a gente também precisa analisar esses pontos, né? Da forma que a gente aprendeu e da forma que pode ser ensinada hoje e que é uma maneira de tentar significar mais a matemática, né? Porque senão vira aquela história, né, que eu comento, vira um monte de regras e regras não tem nenhum sentido. E a gente tem que perceber isso, que regra ela não tem sentido. Tem sentido o conceito, tem sentido se uma coisa funciona no conceito, se vai funcionar no outro, ou se funciona no outro, por que que não funciona. Então, são essas questões, né? São essas análises, né? Que dá para vocês propor aos professores de vocês nos momentos de ATPC, que são importantes, né? Então, aí que fala assim, então, a vírgula não anda. O que muda é a unidade de medida. Então, toda vez para a gente falar para o aluno, então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo quando eu estou transformando de gramas para quilogramas? A vírgula está andando? Não. O que está mudando é a unidade de medida. E à medida que a gente vai usando as palavras certas para os conceitos certos, os alunos vão tendo acesso a outro tipo de conhecimento também. Então, por isso que é importante a gente dizer as coisas certas de acordo com os conceitos matemáticos. Porque é na fala, né? Uma das coisas que a gente usa muito no nosso trabalho é a fala e a maneira como a gente interpreta as coisas. Pode mudar. Tá. Na sequência do 7º ano, o que a gente tem? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Podem me interromper, e aí a gente também até faz alguma discussão sobre isso, porque a gente tem coisas aqui que foram apresentadas nesse recuperação e aprofundamento que os alunos precisam de muita atenção, porque são aquelas habilidades que estão bem fragilizadas no SARESP, a gente tem que lembrar disso sempre. Então, se a gente pode discutir nesse momento de formação nossa, ela é importante. Por quê? Porque aí vocês levam também uma análise, uma reflexão para o momento de ATPC de vocês. Mirna. Oi. É a Cláudia, supervisora. Boa tarde a todos. Oi, Cláudia, tudo bem? Eu só queria comentar rapidamente o que você acabou de falar, que eu acho importantíssimo. Outro dia, na TPC de uma escola, eu ouvi a professora facilitadora conversando assim com os professores. Gente, nós aprendemos matemática de uma maneira e aprendemos a ensinar matemática de outra maneira. Mas agora é aprender a ensinar matemática de uma terceira maneira. Então, eu achei tão bonitinho ela falar isso. Isso, então, achei tão legal ela falar isso, porque é o desafio de aprender uma nova maneira de ensinar matemática, que não é igual ao que a gente aprendeu na escola, não é igual ao que a gente aprendeu na universidade, na faculdade, é uma outra maneira. Isso tudo para mostrar para os alunos que a matemática está na nossa vida, né? Existem explicações, não são técnicas pela técnica simplesmente. Então, assim, mostrar a maravilha que a matemática é na nossa vida e que eles comecem a gostar de matemática, né? Tanto os professores quanto os alunos. Eu acho que isso é muito importante. Quando o professor gosta da disciplina e ele transmite isso para os alunos, é meio já caminho andado.
quando ele mostra que ele tem conhecimento sobre aquela disciplina, também dá muita segurança para os alunos, né, porque aí ele dá abertura para os alunos perguntarem, questionarem, abertura para resoluções de diferentes maneiras de problemas, de situações problemas. Então, acho que estar aberto a esse novo aprender é muito legal, né? E isso veio, assim, como um depoimento de uma professora facilitadora, né, que estava junto com a PC, e eu achei excelente porque estava vindo até dela, não estava vindo da PC, estava vindo da própria professora, que é uma colega de trabalho, tá? Só esse comentário que eu achei muito legal. Na verdade, né, eu trago isso para a formação, mas eu participei de uma formação com um professor do CESP-MAT, que ele fala muito sobre isso, do conhecimento interpretativo do professor. Nossa, na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente do céu! Professor Miguel Ribeiro, ele fala muito sobre isso. Muito bom. Então, vamos continuar aqui. Então, do 7º ano, o que a gente tem, né? A gente tem essas 3 sequências, SA1, SA2, SA3, né? SA1, então vamos lá. Reconhecer e aplicar conceitos, propriedades, procedimentos em contexto que envolvam o uso de números inteiros na resolução de problemas. Resolver e elaborar situações problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, incluindo MDC ou MMC. E reconhecer e aplicar conceitos, propriedades, procedimentos em contexto que envolvam as frações e seus significados, como parte de inteiros, como resultado da divisão, como razão e como operador. Tá. E aí, ela trouxe esse exemplo da gente tratar disso aqui da fração, né? Falou sobre a propriedade comutativa, tal, pode passar para frente. Tá. Então, antes de explicar uma atividade que ela propôs depois como reflexão da divisão de números racionais, foi dito isso, né? Foi mostrado isso. Todo número racional, diferente de zero, tem um inverso ou recíproco. O inverso de um número A é 1 sobre A. Se A é 2, então seu inverso é 1 sobre 2. Se A é 7/4, então seu inverso é 4/7. O produto de um número racional pelo seu inverso é sempre igual a 1. Se A é 1/3, então, se eu faço 1/3 vezes 3 sobre 1, eu tenho 3 sobre 3, que é 1. Então, pode passar. E aí, a gente tem essas 2 perguntas, né? A professora Silvia é ótima nas perguntas. E para fazer com que a gente pense nos conceitos matemáticos, né? Dividir frações significa dividir de novo o que já estava dividido? É interessante, né? Porque dividir frações não é uma coisa muito simples, né? Da compreensão que o aluno possa ter daquilo, né? Eu aprendi com regras, né? Você sabia que para calcular uma divisão de frações é só fazer uma divisão por 1? Pode mudar. E aí ela passou esse exemplo, e aí eu tive que fazer várias vezes isso, para ver se eu compreendia isso que ela tinha falado, tá? Se tem algum coordenador que é de matemática e queira comentar um pouco sobre isso, se já fez alguma atividade parecida com essa, fique à vontade, né? Então, dividir frações significa dividir de novo o que já estava dividido? Então, ela fez a ilustração. Olha como que a gente entende isso, né? Aquele primeiro desenho, a gente tem a representação 2/5. Isso. A gente tem essa representação do 2/5. Aí a gente vai dividir por 1/3. Na hora que dividiu por 1/3, são aqueles traços na vertical que a gente tem da figura, tá? E aí, a gente vai ter 1 e 1/5, ou 6/5, que aí, na verdade, como a gente faz a interpretação disso? A gente vê aquela parte alaranjada da terceira figura, a gente
6 quadradinhos pintados, mas o resultado não é 6 não é 6 de 7, mas aí a gente vai analisar na vertical. São 6 quadradinhos de 5, tá? Então, na hora de fazer esse desenho, é importantíssimo você entender a proposta e depois o resultado, de que maneira que a gente está olhando essa figura, né? A gente vai estar olhando ela para a gente conseguir dar o resultado, é no sentido vertical. É uma maneira de ilustrar isso, mas só funciona quando eu estou fazendo a divisão, quando o numerador é 1, né? Por quê? Porque eu fui começar a fazer com outros e não dava certo. Mas dá para ilustrar uma pequena parte, um pouco do que é divisão de frações. Pode mudar. Mirna, posso falar um pouquinho? Pode. Eu queria falar 2 coisas, se você me permitir. Primeiro é assim... Fica à vontade, Norma, pode falar. Quando eu falo nos significados da fração, como parte todo, razão, divisão, esses significados só aparecem em resolução de problemas, né? Então, quando eu olho o símbolo de fração, ele pode ter significados diferentes. Então, quando eu olho para uma fração que eu escrevo 3/4, dependendo da situação, problema, né? Isso significa 3 folhas repartidas entre 4 crianças, um exemplo. Ou pode ser uma figura inteira dividida em 4 partes iguais, eu peguei 3. Ou significa, sei lá, entre 4 pessoas, 3 são mulheres, né? Na ideia de razão. Então, essa questão dos significados que você mostrou ali atrás, eles só fazem sentido se eu estiver trabalhando com resolução de problemas. Então, acho que isso é um dado extremamente importante para o professor de matemática, que para ele tratar disso, ele precisa trazer situações, problemas diferentes, onde os alunos consigam perceber esses significados, tá? Agora, eu queria... Volta um pouquinho, Yolanda, nesse do desenho. Isso. É uma forma bem legal de trabalhar com divisão de fração, lembrando do significado de divisão. Quando eu penso em divisão de números naturais, um dos significados é repartir igualmente, né? Então, eu tenho, sei lá, 6 balas, vou repartir igualmente entre 2 crianças, quantas balas cada um vai ficar. Esse é um significado. O outro significado é a ideia de medida, né? Então, quantos pacotes... Vou imaginar assim, eu tenho um pacote inteiro de 6 balas e eu quero formar pacotinhos de 3 balas, que sejam. Aí a pergunta é, quantos pacotinhos de 3 balas cabem em um pacote de 6? E isso é a ideia de medida, né? Quando eu comparo grandezas aí. Nesse exemplo que você trouxe, uma coisa bem interessante é assim, 2/5 dividido por 1/3. Uma maneira seria para a criança compreender, para o jovem, na verdade, compreender, é pensar na ideia de medida. E a pergunta é, quantos 1/3 da figura cabem em 2/5 da mesma figura? Então, esse 2/5 dividido por 1/3 poderia ser trazido para reflexão pensando assim, desenha, quer dizer, é fundamental essa articulação com geometria, né? No momento que eu faço o desenho, eu estou articulando uma questão numérica com uma questão geométrica. Aí tem lá, pintou 2/5 da figura, perfeito. Agora a pergunta é, quantos 1/3 da figura inteira, não só da parte pintada,
mais dela inteira, quantos 1/3 dela cabem nesses 2/5? Então, o que foi feito aí para que enxergue quantos 1/3 cabem? É aquela questão que você falou do vertical. Eu divido esse retângulo inteiro em 3 pedaços, que eu estou vendo aí na vertical. Isso. Aí, cada pedacinho, cada coluna, corresponde a 1/3 da figura inteira. Aí, a pergunta é, quantos desse 1/3 cabem no 2/5? Consegui olhar, fazer, eu tenho a primeira coluna, que eu estou vendo 2 vermelhinhos pintados, 3 em branco, mas isso corresponde a 1/3. Quantos dele está cabendo na parte vermelha? Eu trago os outros 2 pintadinhos da segunda coluna para baixo, só para eu visualizar, e eu percebo que vem mais um pedacinho. Então, quantos terços cabem? Cabe 1/3 inteiro, por isso do 1, quando tem depois do igual, e mais que outro pedacinho que corresponde a esse 1/3, mais 1/5, que é um quadradinho que sobrou ali, não sei se vocês conseguem visualizar, mas essa é uma ideia bem interessante da criança perceber. Para eu falar em divisão de fração, o melhor procedimento, ou um dos, né, é pensar nessa ideia de medida. Quanto 1/3 cabe? E, sem dúvida, recorrer ao desenho como você fez ali, tá bom? Era essa, não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas uma contribuição aí para a reflexão nossa, tá bom? Obrigada, Norma. Não, é sempre bom, ainda mais quem sabe mais, né? E, na verdade, é só uma questão de idade, né? Eu sou mais velha, bem mais velha do que vocês, sem dúvida, eu estudei mais por causa dessa circunstância. Claro, porque eu tive privilégios na vida, né? Eu fui para a área de matemática em função de muita coisa, que eu sou apaixonada e tive excelentes professores cuidando de mim, né? Então, é só por isso, tá bom? Pode mudar, Yolanda. Então, a gente tem aqui, né, na atividade do 7º ano, você sabia que para calcular uma divisão de frações, é só fazer uma divisão por 1? Isso daí também dá para dá para trabalhar com os alunos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado e tem que ficar de olho ali, né? De analisar qual fração que eu estou pegando para fazer essa divisão, né? Por quê? Porque a gente vai usar o inverso dela, porque senão essa conta também não dá certo. Tá aparecendo um negócio na tela. Tá, então a gente tem aqui no 8º ano, né, sequências do 8º ano, a gente teve a SA1, reconhecer e aplicar conceitos, propriedades, procedimentos em contextos que envolvam triângulos, sua construção, condição de existência, soma das medidas dos ângulos internos. Na SA2, resolver e elaborar situações e problemas que envolvam medidas de área e de volume, envolvendo as unidades usuais. E na situação 3, identificar e aplicar conceitos, propriedades, procedimentos em contextos que envolvam porcentagem, probabilidades clássica e frequentista. Pode mudar. Então, nessa parte da sequência de atividade 8, né, que é importante aí, a gente está analisando e está conversando com as outras sequências de atividades que os alunos tiveram, ou se não tiveram, da professora abordar, né? Uma das coisas que a gente explora ali é a questão da visualização geométrica, né? Então, a gente tem essa atividade, atividade 1, né? Para cada item, escreva 3 frações equivalentes que representam a parte achurada,
né? Então, nessa parte a gente explora a visualização dos alunos, a parte... até naquela taxonomia de Bloom, a gente analisou um pouco, né, dessas atividades de frações, né, e qual das etapas que aquilo lá está. Mas além de, assim, de qual etapa que está naquele caminhar de aprendizagem dos alunos, né, como que ela dialoga com a outra, né, e às vezes parece que eu estou num esquema simples, mas quando eu estou dialogando com outra área, de repente vai exigir do aluno uma outra compreensão daquele contexto que eu estou utilizando, né. Então, a gente tem, calcule 1% e 10% dos valores, eu estou lendo a atividade, indicados no quadro a seguir, tá? Então, aqui está mostrando como essas atividades são exploradas. Pode mudar. Tá. Complete o quadro a seguir com as diferentes formas de representação de um mesmo número racional, né? Que é aquela parte que a professora Silvia fala das transformações, né? De como que isso, para o aluno, para a gente é muito claro, mas de como essas representações são importantes, né? E assim, e o significado que está atrelado a ela, né? Quando eu tenho a fração decimal e fração irredutível, né? Representação decimal e representação em porcentagem. Então, para cada representação, né, de um número racional, eu tenho eles vão fazer, são representações diferentes. E aí, sei lá, né, para os coordenadores, né, que não são da matemática e tal, perguntar aos professores, né, dessa atividade. Eu sempre penso que isso é um dos caminhos, né, para abordar. Por quê? Porque se não tem um domínio do conhecimento, mas abordar com os professores, né, de que maneira que vocês trabalham isso, né, o que vocês percebem de quando os alunos fazem essa atividade, qual dessas colunas, às vezes para o aluno preencher é mais fácil. A gente tem que explorar essas situações didáticas que a gente tem ali no momento, tá? E de fazer o professor trazer esses elementos na discussão da TPC, que eu acho que é isso que é importante, tá? A gente tem esse material e da forma que está sendo apresentado, né, da gente fazer discussões em cima dele. Pode mudar. Então, no nono ano, a gente tem reconhecer e aplicar conceitos, propriedades, procedimentos que envolvam ampliação e redução de figuras poligonais e reconhecer as frações como parte toda e quociente, suas relações de equivalência, comparação e suas operações. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade de volume. Resolver algébrica e graficamente sistemas de equações do primeiro grau, classificando-os em possível determinado, possível indeterminado ou impossível. Pode mudar aí. Então, essa questão aqui, a professora mostrou da visualização geométrica, né, do plano cartesiano, né? Então, o que é pedido no enunciado da atividade? Observe os gráficos abaixo e classifica os sistemas como sistema possível determinado, sistema possível indeterminado ou sistema impossível, tá? Então, ver o enunciado do problema, né? Ver os elementos que a gente tem ali no enunciado. E se está fornecendo as informações necessárias, né, para que o aluno compreenda, para que ele consiga entender o que está ali, de acordo com esses conceitos matemáticos que a gente tem, né, do que essa representação gráfica, dessa visualização, né, desse recurso que a gente tem na aprendizagem, né, e para ele resolver a atividade. Gente, alguém quer falar alguma coisa? E aí, a gente tem essas três perguntas aí, né?
A gente vê na formação da Silva, é sempre permeada das perguntas. Indique e justifique qual é a melhor opção para instigar a leitura de um gráfico que traduz um problema. Retas de uma situação-problema, envolvendo o percurso, representa a trajetória do carro ou da pessoa que realiza? O fato de um gráfico representar uma reta, mas ter seu ponto de partida em um dos eixos, como deve ser interpretado? Quando temos um sistema de equações do primeiro grau e representamos como retas no plano cartesiano, não devemos falar de funções do primeiro grau? Então, a gente tem aqui as sequências da primeira série, né? Que a gente tem esses 3 objetivos maiores, né? De cada uma delas. Resolver e elaborar situações e problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Reconhecer e aplicar conceitos e propriedades de números racionais na representação fracionária e na decimal e de números irracionais. Então, a gente vê aí os números racionais aparecendo em várias etapas, né? Então, por isso que é importante a gente analisar as situações e entendê-las, né? De como que elas estão apresentadas e da colaboração que elas trazem naquele ano em série. Mas, de repente, tem uma sequência de atividades, sei lá, essa mesmo da primeira série ou da segunda série do médio, que pode ser usada lá nos anos anteriores, por causa, às vezes, de um recurso de figura que eu tenho que é melhor que o outro, né? E aí ajuda na compreensão e ajuda no conceito. E é interessante o professor fazer essa análise dessas atividades que a gente tem no material do Aprender Sempre, porque eu acho que fica um grande repertório de materiais para ajudar, né, os alunos na compreensão desses conceitos, né? E assim, e dos pontos importantes que a gente tem que analisar em cada um deles, né? E IS3, calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem uso de fórmulas, estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, né? Essa questão do não uso de fórmulas, que a gente tem, né, uma grande contribuição aí, do aluno compreender que aqui a gente está falando de ângulos internos e externos, mas pode ser para qualquer situação, né? Igual mesmo naquelas habilidades que está falando, mesmo que seja sem o algoritmo. Então, para que ele entenda, né, o significado daquilo, independente de eu ter uma regra, independente de eu ter uma fórmula para aquilo. Que às vezes eu mesma lembrando, como professora, que às vezes, mesmo com as fórmulas, às vezes eu falei, não, gente, então olha as fórmulas ali, para ver, né? Mas, às vezes, eles não têm a compreensão, assim, nem aquela fórmula para ele olha para aquilo e fala, para mim, com a fórmula ou sem a fórmula, não ajuda a compreensão daquilo que está ali. Então, eu acho que isso é uma grande discussão que vocês podem colocar para os professores de vocês, também sobre isso, né? Se a fórmula ajuda, se não ajuda, qual que é o recurso que eles podem usar para isso. Pode mudar. E aí, ela usou essa sequência de atividade, né? Aulas 1 e 2, atividade 2, tal do caderno do aluno. Construindo um ladrilhamento. A arte do ladrilhamento, a pavimentação, consiste no preenchimento de um plano por figura sem superposição ou buracos. Veja um exemplo de pavimentação. Daqui é da primeira série, né? Então, quais as reflexões que a gente pode ter dessa situação, né? De acordo com a pauta formativa, né? O que pode acontecer nessa situação? O que os alunos às vezes podem comentar, né? Que existe, se a gente fala que o ladrilhamento, né, ele é uma pavimentação e consiste no preenchimento, né, de um plano por figura sem superposição, eles às vezes podem comentar, existe um vão entre os quadradinhos ali, né? E aí, o que a gente tem ali?
que a geometria, a gente tem um aspecto da geometria que ela é o ideal. Quando a gente está trabalhando com medidas, né, quando a gente está fazendo as contas, tal, e dá certo, por quê? Porque ali é o ideal, dá certo. Agora, quando a gente vai para o real, né, vai ter uma diferença. É a mesma coisa quando a gente está trabalhando com medidas, com aluno, que às vezes a medida de um com o outro vai ter aqueles, sei lá, se está medindo em centímetro, vai ter uns milímetros de diferença entre um e outro, ou se está medindo barbantes, vai ter diferença. Essas coisas, né, que a gente fica pensando, que às vezes até parece algumas coisas, parece assim, bobeiras, a gente tá apontando os aspectos, né, didáticos de uma aula, mas eu acho que são nesses momentos que às vezes o aluno tá com aquela dúvida muito grande dentro dele, e fala, não vou falar isso porque parece bobeira, né, mas não é, né, são dessas, às vezes, são dessas discussões, sejam as pequenas ou as grandes, que a gente vai oportunizando para que o aluno se aproxime, para que a gente compreenda um pouco da construção de pensamento dele, né, e de como que ele vai compreendendo aquilo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, eu não sei se isso é uma visão minha, né, se é um pensamento particular meu, isso é uma coisa que a gente também precisa acostumar, né, e vocês, coordenadores, precisam salientar isso aos professores, da gente começar a analisar o processo de aprender do aluno, né? Esse esqueminha assim, tal aluno aprende melhor desse jeito, tal. A gente vai conseguir fazer com todos? Às vezes sim, né? Mas a gente tem que começar a fazer, né? Nem que seja com alguns, da gente entender esse processo de aprendizagem deles. Por quê? Porque aí, até para preparar uma aula e as abordagens e as perguntas, e ver um pouco do que ele traz daquele conceito já ajuda bastante, porque é no diálogo, né? No diálogo e nessa construção de diálogo, do aluno sentir, esse professor, ele me entende, porque também tem essa, né? Esse professor me entende, então eu vou perguntar mais para ele, porque ele entende o que eu penso. Pode mudar. Tá, gente? A gente está acabando, tá? A gente está na segunda série, a terceira série bem rapidinho. A gente tem das sequências, né? Sequência 1, ler, comparar, ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica e reconhecer o número irracional e estimar a localização de algum deles na reta numérica. Resolver e elaborar situações e problemas envolvendo as relações métricas no triângulo retângulo e demonstrar o teorema de Pitágoras. E na 3 a gente tem reconhecer as características principais das progressões geométricas, sabendo aplicá-las em diferentes contextos, e compreender o significado da soma dos termos de uma PG infinita e saber calculá-la. A gente tem isso na sequência da segunda série, lembrando que esse conteúdo de PA e PG é da primeira série. Então, a atividade de análise foi essa, né? Ali tem uma explicação do que são os fractais. Os fractais são formas geométricas que possuem padrões que podem se repetir infinitamente, mesmo que pertençam a uma área finita, e podem ser divididos em 2 tipos. Os fractais geométricos, que são aqueles que se repetem constantemente, um padrão, e os aleatórios, que são produzidos através da tecnologia, através de alguns softwares, como GeoGebra, por exemplo. A sequência a seguir apresenta os 3 níveis do fractal, esse triângulo de Sierpinski. Tá, então o aluno vai olhar essa figura, é dessa figura que ele vai responder a atividade. Pode passar. Tá. Completa a tabela de acordo com o padrão que você identificou na sequência acima. Então, ele vai ter que contar o número de triângulos vermelhos, né? Mas lembrando que ele só vai ter até a figura 3. E aí, a figura 4, que não tem, mas aí, pelo entendimento do que são os fractais, ele vai preencher o 4 e o 5, né? Esse gráfico é uma função? Se sua resposta for positiva, diga qual é o nome dessa função.
Construa um gráfico relacionado às 4 primeiras posições da figura com o número de triângulos vermelhos. Pode mudar. Então, quais seriam, né, as possíveis respostas, né, dos alunos, né? Não é uma função, porque só aparecem uns pontos soltos no plano cartesiano. Não é função, porque usamos apenas números naturais para indicar a posição e a quantidade de triângulos, né? É uma função, falta só traçar uma curva, passando por esses pontos. É uma função, mas seu gráfico é formado apenas por pontos, porque trabalhamos com números naturais. E aí, a gente pode ver todas essas possíveis respostas aí, tal, e a gente pode ver que cada uma é um distrator, né? Cada uma está relacionado a um conceito que o aluno não compreendeu, né? Ou um conceito matemático que está faltando ali, né? Que causa, digamos, né? Esse possível erro, mas não é que é erro, né? É uma falta de entendimento do conceito, tá? Na verdade, isso daí é a 4, é uma função, mas seu gráfico é formado apenas por pontos, porque trabalhamos com números naturais. Pode mudar. E na 3, que aí ela fez bem rapidinho, resolver e elaborar situações problemas de contagem, cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo, calcular a propriedade de Bendis com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1, e conhecer as características principais das progressões geométricas e associá-las à função exponencial de domínio natural. Pode mudar. Tá. E aí, como essa atividade é da 3ª série, eu fui analisar as atividades que tem ali, tal, né? Trata também do conceito em si, mas na 3ª série, eles acho que é no 3º bimestre, né? Que veio o estudo das funções. E aí trata muito sobre o crescimento e decrescimento, né? O caderno da 3ª série do médio é que está bem mais próximo ali, digamos, das habilidades, né, da 3ª série, pelo menos adiantes, né? Adiantes. Tá, então pode ir. Tá, então o que a gente fez, né? Os objetivos da pauta, as relações entre as sequências de atividades com as sequências anteriores e considerações sobre sua aplicação, tendo em vista o trabalho mais efetivo do professor em sala de aula. Pode mudar. Utilize o que foi. Ah, tá bom. Pode encerrar aí. Faça uma reflexão sobre as discussões. Tá, pode ir. Pode ir também. Quais foram as contribuições dessa transmissão para a sua prática na escola? Pode mudar. Aí estão as referências.